Um dos procedimentos muito procurados por mulheres trans, minimamente invasivo, feito por dentro da boca e que modifica as cordas vocais sem nenhum corte no pescoço. A gente está falando aqui da glotoplastia. E para esse tipo de procedimento cirúrgico é necessário comprovar pelo menos 2 anos de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. E além disso, a terapia é importante para que a pessoa consiga se entender enquanto transgênero e compreender o processo de autodescoberta. Bom, a gente fez essa introdução toda para entender melhor esse procedimento, conversando agora com a médica otorrinolaringologista Érica Campos, que realiza esse tipo de cirurgia. Um prazer recebê-la. Seja bem-vinda, doutora Érica. Bom dia. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Bom dia. É um prazer sempre vir falar de voz. É um procedimento relativamente novo? É, na verdade, um procedimento que já tem algum tempo que acontece. Mas esse algum tempo, quanto tempo? Ele tem de descrito mais ou menos uns 20 anos. Então não é tão novo. Não é uma coisa assim. tão nova, exatamente. Mas um médico europeu, Mark Remarkle, popularizou essa técnica pelo mundo e aqui no Brasil, especificamente, é bastante recente. A gente não tinha especialistas que tivessem uma formação específica para poder executar esse procedimento e aí, por isso, ele não era feito com regularidade aqui no Brasil. E um procedimento que mexe exatamente nas cordas vocais, ou pregas vocais, como são chamadas também, não é verdade? Exatamente. E com que objetivo? Fazer da voz que costuma ser mais grave, não é? Em mulheres trans, torná-la mais aguda? Exatamente. A gente sabe que a hormonização nas mulheres trans, ela não tem grande impacto na voz, como, por exemplo, para os homens trans, que ficam bastante satisfeitos com o uso do hormônio. Então, a gente precisava de uma técnica que fosse capaz de deixar essa voz mais feminina, com nuances mais femininas. Peraí. No caso das mulheres, a utilização de hormônio acaba não modifica a voz. Não modifica a voz. Não. O que ocorre no caso dos homens. Exatamente. A testosterona, quando você passa a usar, provoca ganho muscular de uma forma global, e aí a voz também fica mais grave. Então, geralmente, homens trans ficam satisfeitos usando somente o hormônio. Mas isso não acontece para as mulheres, porque os hormônios femininos que elas passam a suplementar não modificam a sua voz. Então, elas passam a adquirir características femininas, corporais, né? Melhora o contorno de cintura, depósito de gordura em glúteo. Então, ganha uma silhueta mais feminina, mas a voz não se modifica. A voz não se modifica em absolutamente nada com o uso de hormônios femininos. Assim. Então, isso passou a ser uma queixa muito frequente delas, porque elas têm uma aparência bastante feminina, mas uma voz ainda é bastante masculina. O que se faz exatamente com as pregas vocais? Eu gosto de comparar com a corda do violão, né? Para você modificar o tom de um violão, você precisa ou ajustar o comprimento da corda, né? Você movimenta os dedos e aí vai deixando ela mais curta ou mais longa, ou você ajusta a tensão da corda. Então, é o mesmo princípio. Na verdade, a gente torna as cordas vocais mais curtas. E a partir disso, ela produz mais ciclos vibratórios e é isso que deixa a voz mais aguda. Fantástico. Quer dizer que É como afinar um violão. a senhora seria capaz de, apertando as cordas vocais aqui do professor Jefferson, converter esse vozeirão dele numa vozinha Poderia. feminina? Poderia deixar ele com a voz assim. Eu fiquei curioso. Olha, eu queria ficar também, saber como é que seria. É possível, é possível. E é um procedimento que a gente fala muito em mulheres trans, porque, sem dúvida, é a esmagadora maioria que procura pelo procedimento, mas mulheres cisgênero também já me procuraram para fazer o procedimento, em uso dos anabolizantes. Inclusive, eu me lembro, a gente, como profissional da voz, uma vez eu aprendi uma técnica de aquecimento de voz, que é você variar na escala, do agudo pro grave, né? Algo mais ou menos assim, que não deixa de ser você tensionar e distensionar as cordas ou as pregas vocais, não é Exatamente. verdade? A gente tem um músculo que é responsável por essa tração, chama cricotireoide, enfim, CT, e cada vez que você deixa a voz mais aguda, é como se você estivesse provocando mais tensão sobre essa corda vocal. Então, você vai fazendo é como se você estivesse esticando. Exato. E quando você faz o contrário, você vai relaxando ela. Então, funciona exatamente como uma corda de violão. Agora, a senhora está dizendo que encurta, não é? Esse procedimento faz com que as pregas ou as cordas... A senhora prefere que a gente fale... Porque a gente o nome fale correto prega é pregas, ou cordas vocais? mas o nome mais conhecido são mais cordas. vocais, Mais cordas. Né? O nome correto é prega, eu sei. Mas, então, encurta. Não deveria ser o contrário, não? Porque ela é esticada que fica mais aguda, não? Exatamente. É uma excelente pergunta essa que você fez. Ela mais esticada, leia-se mais tensa.
Como eu não consigo deixar essa corda vocal permanentemente tensa, esse comprimento não seria sustentável. Então, se eu encurto um segmento, isso vem de uma lei da física, né? Eu encurto o segmento vibratório, mas estou aplicando a mesma pressão de ar que vem dos pulmões. Então, elas vibram mais vezes. E um maior número de ciclos é o que leva a voz a ficar mais aguda. Agora, doutora, é física aplicada. É muito legal, né? a gente observa que alguns cantores, principalmente depois de algum tempo, com a idade, o avançado da idade, naturalmente as cordas ou pregas também sofrem o efeito do tempo, né? Uhum. O que é que acontece se essa é uma técnica que tem 20 anos? Já se pode avaliar mais ou menos o que acontece com esse conjunto, né, de equipamentos vocais da gente, uma vez modificados com o desgaste natural também, com o passar do tempo, com a chegada da velhice? É uma excelente pergunta. Quando a gente vai envelhecendo, a gente perde tanto massa muscular como colágeno da prega vocal. E existem, inclusive, procedimentos que a gente pode fazer para repor esse colágeno, tal qual a gente faz, por exemplo, para fins dermatológicos, estéticos, a gente consegue fazer também. A longo prazo, essa cirurgia tem um resultado sustentado. Isso porque ela atua sobre o número de ciclos vibratórios versus sobre a tensão, que seria perdida ao longo do tempo. A gente também perde a tensão por conta de perda de volume da massa da prega vocal. Então, como ela atua sobre ciclos vibratórios, ela tem um resultado vocal sustentado e duradouro, minimamente invasivo por dentro da boca, não deixa sequer uma cicatriz. Fazer uma má comparação, certo? Mas pelo que eu estou vendo na nossa conversa aqui, também na otorrinolaringologia, ou seja, no trato da voz, as pessoas podem também fazer ajustes para ficarem mais contentes com o seu corpo, com a sua voz. Do mesmo jeito que se faz com a cirurgia estética, é isso? Uhum. Mas aí que eu queria chegar. Isso é até um conceito novo dentro da otorrinolaringologia e especificamente da laringologia, que é quem cuida especificamente de voz, que se chama estética vocal. Perfeito. A gente vem atuando de uma maneira muito mais significativa hoje sobre isso, porque as pessoas se comunicam mais, as redes sociais transformaram todas as pessoas em influencers, todo mundo quer se apresentar bem, então os profissionais da voz aumentaram, né, a sua gama de profissionais da voz. Então, hoje em dia, a gente tem uma série de procedimentos, hoje nós estamos aqui para falar desse especificamente, mas a gente tem diversos outros que são capazes, inclusive, por exemplo, quando a pessoa está com a voz, vai ficando um pouco mais velha, a voz vai ficando mais fraca, um pouco sem brilho, a gente tem o que fazer para devolver o vício, o brilho. Exatamente. Mas, quando não vou citar o nome, teve um entrevistado nosso uma vez aqui que tem uma voz mais aguda, mais fina, né? É um homem já de meia idade. E uma vez falou assim para Jefferson, um dia ainda vou ter uma voz dessa, a gente brincou, é possível, olha aí, ele pode. Passa o telefone para ele, eu consigo, eu prometo. Me diz assim, pode acontecer assim como pessoas que fazem esculturas, né, que botam... Eu vou dar um exemplo de um caso famoso, né? Por exemplo, o Anderson Silva. Um homem de 2 metros de altura, enorme, mas a voz do Anderson Silva é essa aqui. Isso chama muda vocal incompleta. São homens que passam pela puberdade, mas mantêm características infantilizadas, às vezes, da voz. Então, isso. Então, é uma característica... Alguns homens gostam, inclusive o próprio Anderson Silva já deu uma entrevista sobre isso. Aqui, né? Ele já deu uma entrevista sobre isso. Ele acha que combina com a persona dele, enfim, e que bom, porque é uma questão de estética vocal, de se agradar com a sua própria voz. Mas existem cirurgias que deixam a voz mais grave também. A resposta que Jefferson deu quando esse... Ele falou isso, Jefferson, não vai não. Mas é possível, viu? Entrevistado, por favor, me procure, viu? É possível. Quer dizer que a gente está falando aqui da glotoplastia, especificamente para mulheres trans, mas é um procedimento que tem as suas variações e pode ser aplicado para você modificar a voz conforme a sua vontade. Sim. Para deixar, na verdade, a voz mais grave, é um outro procedimento, chama tireoplastia tipo 3. Mas falando especificamente da glotoplastia, é possível. E de uma maneira muito recente, assim, eu acho que de 1 ano para cá, a gente teve um aumento muito grande do uso indiscriminado de hormônios para fins de estéticas, né? Sim. Chips da beleza, o uso das próprias medicações injetáveis. E muitas mulheres cisgênero tiveram virilização importante da voz, né? Que ficou popularmente conhecido como a voz da paniquete, né? Sim, sim. E isso incomoda muitas mulheres. E de 1 ano para cá, mais ou menos, a procura no consultório tem sido enorme também. E é possível a gente trazer de volta
Não exatamente a mesma voz, mas melhora bastante a voz da mulher. Essa força da voz que a gente tem ao longo da vida e tal, ela vai perdendo com o avanço da idade, não é verdade? E uma coisa curiosa, e me corrija se eu estiver errado, mas é uma tendência de o homem ficar com a voz mais aguda com o avanço da idade e a mulher com a voz mais grave. Sim. Isso acontece porque os homens, eles têm pregas vocais mais robustas, com mais massa muscular. E à medida que os anos vão passando, a gente vai perdendo um pouco disso. E aí, por isso, a Como voz... acontece com a musculatura em geral. Exatamente, com a né? musculatura em geral do corpo. E por conta disso, a voz termina ficando um pouquinho mais aguda. Para as mulheres, elas também perdem massa muscular, mas elas ficam com a prega vocal com um pouco mais de flacidez. Isso faz com que seja mais lento o ciclo vibratório. E aí, por isso, elas ficam com a voz um pouquinho mais grave. Agora, assim como existe uma série de técnicas para a gente prolongar, digamos assim, a vida útil da voz, porque tem, não tem? No Sim. conceito da saúde vocal, você pode estar ali cuidando da voz com, né, uma atenção maior e ela ficar bonitona Sim. até o fim da tua vida. Agora, então, não existe recurso semelhante também para fazer uma voz ficar mais aguda ou mais grave e não ter que passar necessariamente por um tipo de procedimento como esse? Tem. A gente fala assim que voz, na verdade, ele é muito mais do que o movimento de prega vocal. Se fosse possível isolar as cordas vocais de todo mundo aqui, nós mulheres teríamos vozes virtualmente idênticas e os homens também. Por que a sua voz é sua e a minha é minha? Por conta dos filtros. Por conta de todo o resto que pertence ao trato vocal, mas que não é a corda vocal. Então, é isso que te dá essa voz bonita, impostada, que todo mundo conhece. São os filtros que você aplica. Que filtros, por exemplo? Esses filtros, por exemplo, são posição de língua. A sua voz, por exemplo, a sua língua provavelmente ela é mais retroposicionada, ela é mais colocada no fundo da sua cavidade oral, versus a minha, que é mais para frente, uma voz mais projetada. Então, esses ajustes de outros componentes musculares pode ser feito com fonoterapia. E isso, muitas vezes, deixa os pacientes com a voz satisfatória, eles ficam satisfeitos com isso. Vou dar um exemplo que é fácil para todo mundo entender. Quando você fica gripado, a sua voz muda. Mas não é porque sua corda vocal mudou, sua corda vocal continua a mesma. Mas seu nariz está entupido, o fluxo de ar pelos seus seios paranasais não é o mesmo. Então, você termina ficando com aquela voz mais hipernasal. Isso é um problema de filtro, né? O seu filtro está modificado, naquele momento, pela gripe, mas isso pode ser ajustado com fonoterapia. Uma fonoterapia resolve também, por exemplo, vozes mais roucas. Presidente Lula, com aquela voz de companheiro, né? Que é uma voz feia, a gente pode chamar de voz feia, apesar de que ele compensa na eloquência e tudo mais e tal, na expressividade da voz. Até está mais prejudicada agora recentemente, porque ele teve câncer de laringe, não foi? Foi. Mas consegue-se também, digamos, embelezar um pouco mais uma voz rouca de companheiro, assim? Sim, com certeza. Especificamente o caso do Lula, de novo, vou falar aqui porque é uma coisa de conhecimento público, né? Ele teve câncer de laringe, primeiro foi tratado com radioterapia. Então, quando você faz radioterapia, você modifica as características da estrutura da prega vocal. Então, especificamente no caso dele, a fonoterapia, claro, vai ajudar, porque dará mais eficiência dentro da voz que ele tem. Mas já teve alguma lesãozinha Mas ali. já teve lesão, então é mais difícil deixar a voz completamente limpa. Versus, por exemplo, quando um professor tem calo na corda vocal, que é super frequente, super comum. Nesse sentido, a fonoterapia consegue ajudar muito mais, porque não houve radioterapia, não houve dano tecidual. Então, existe muito benefício para a fonoterapia dentro dos cuidados com a voz. Mas como todas as terapias, inclusive como a cirurgia também, ela tem os seus limites. Eu acho que é aí que a cirurgia é bem indicada. A pessoa já fez fonoterapia, já está em máxima eficiência do seu trato vocal, e aí sim a gente pode oferecer para ela uma cirurgia para tentar ajudar mais um pouquinho. Eu falei no início que para se submeter a esse tipo de procedimento precisa comprovar acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Isso de fato é exigido para os pacientes? Para realizar esses procedimentos pelo SUS, são 2 anos, né? Esses procedimentos são procedimentos disponíveis pelo SUS. Essa informação é importantíssima. Né? Muita gente pergunta, né? Então, Aposto que muita gente já estava imaginando aqui, deve ser caríssimo. deve ser caríssimo essa O que fortuna. deve ser também, né? Não, também não é assim, não. É não. assim, não? Não. Mas o SUS oferece. O SUS oferece. As pessoas trans precisam estar frequentando o ambulatório específico de saúde das pessoas trans que funciona no Hospital das Clínicas, e a partir daí tem critérios para realizar o procedimento.
E esse é um deles. Está em acompanhamento, pelo menos há 2 anos, com psicólogo, psiquiatra e em terapia hormonal. Já no âmbito privado ou de convênios, porque também é importante que se diga, existe uma lei, uma portaria e, recentemente, jurisprudência nova que determina que as operadoras de saúde precisam cobrir esses procedimentos. O Conselho Federal de Medicina exige somente 1 ano de acompanhamento. Então, essa regra muda um pouquinho do âmbito público para o privado. E eu costumo seguir essa regra, porque eu acho que se fizeram uma regra, tem algum motivo. Então Mas só para esclarecer, o que o SUS cobre é esse tipo de tratamento para pessoas trans para pessoas trans especificamente, exatamente. Pessoas que têm outras necessidades que foram apontadas aqui na nossa conversa, eles teriam essa cobertura em planos privados, é isso? Isso. E também quem tem muda vocal incompleta, porque isso é uma condição de saúde, né? Que é aquele homem que passou pela puberdade e não teve sua mudança vocal significativa. Então, para esses casos também... Puxando a brasa aqui para a nossa sardinha de profissionais da voz, mas não somente radialistas ou comunicadores, professores, como a senhora falou, que sem a voz não tem condição de trabalhar. Exatamente. Nesse tipo de circunstância, até porque envolve direito previdenciário, auxílio-doença, etc., o SUS é obrigado a pagar, precisa judicializar? Não, em geral não. Eu digo para outras lesões, né? Essas cirurgias de mudança de tom vocal não são muito comuns. Estética vocal. Não são muito comuns dentro da voz profissional. Porque, por exemplo, se eu mudar a sua voz, como você vai dar o bom dia? Você perde a personalidade. Exatamente. Assim como Lula não ia querer mudar aquela voz, né? É sua assinatura vocal, né? Faz parte da sua identidade. Então, em geral, profissionais da voz que têm certa notoriedade pela sua voz não buscam isso. Mas, para as demais lesões, calos, pólipos, cistos, sem dúvida, são procedimentos cobertos aí pelo Sistema Único de Saúde. E só para a gente encerrar, relate um pouco a experiência dos seus pacientes após uma cirurgia como essa, como é que tem sido a reação? É transformador, assim, sabe? É uma cirurgia que não muda só vozes, é uma cirurgia que muda vidas. Eu, obviamente, né, eu sou uma pessoa muito consciente dos meus privilégios, eu acho que eu nunca vou conseguir sentir exatamente o que as minhas pacientes sentem, mas eu gostei muito de um relato de uma paciente minha. Há um tempo atrás fui defender o mestrado, e aí eu estava nervosa e tudo com a apresentação, que eu ia ser avaliada, que eu ia ser julgada, porque você está ali na condição de ser julgado pelo outro. E aí ela falou assim para mim: Érica, pense como seria todos os dias você acordar e ter que fazer sua dissertação de mestrado, só que seria só na padaria, para dar um bom dia e comprar um pão. Então, assim, isso para mim foi a melhor definição, porque eu fiquei super taquicárdica, eu estava transpirando, eu estava nervosa, eu estava gaguejando, eu não conseguia falar com essa tranquilidade que eu estou falando aqui, e ela sente isso todos os dias para dar bom dia na padaria, comprar um pão. Então, eu só consigo imaginar como deve ser difícil para elas conviver com isso. E os relatos são sempre transformadores. Sempre tem muito choro, eu choro, elas choram. É uma cirurgia que muda vidas. Não Dura muda quanto só tempo vozes. esse procedimento, em média? Em média, 1 hora de procedimento cirúrgico e o resultado vocal é sustentado, duradouro. E em quanto tempo se recupera Porque tem que ficar de boca fechada um tempo, né? Tem 10 a 15 dias de silêncio total. Silêncio total? Não pode falar nada. Caramba. E aí, a partir do momento que ela volta a falar, já sai com a voz nova. Maravilha, muito bom. Doutora Érica Campos, otorrinolaringologista, aí falando da glotoplastia, esse procedimento especificamente para mulheres trans, não é? Que faz com que as vozes graves fiquem mais agudas. Fantástico. Eu confesso que eu não conhecia. Estou aqui incluindo no nosso conhecimento. Não é incomum essa reação, mesmo entre médicos, não é incomum. Mas olha, muito bom, viu? Prazer, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Obrigada, eu que agradeço. Agora, 8h01 na Tarde FM.